Shalom, shalom, bom dia! Um dia com graça e glória de Deus. Misericórdia e bondade do Senhor. Este é o dia para entrar no secreto. Como você tem feito, você que tem participado desse devocional? Você estabeleceu como hábito estar na presença de Deus. Essa é a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre deserto. A gente sabe que deserto não é um lugar de descanso, é um lugar de aprendizado. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar, o deserto é uma passagem. Sim, não é o teu lugar onde você vai permanecer. Quando o povo saiu do Egito, o deserto seria só a passagem. Assim como o deserto foi uma passagem para Rebeca até encontrar Isaac. Mas nessa passagem, parece que o tempo se arrasta. Toda situação difícil que a gente vive, parece que demora muito para a gente sair. E porque tudo que é ruim, por exemplo, se você passa uma noite tranquila, passa rápido. Mas se você está com dor de dente, essa noite se arrasta para passar. É a mesma coisa quando você está vivendo um problema. Parece que nunca vai acabar. Mas quando acaba e você olha para trás, você fala, Deus esteve comigo o tempo todo, mesmo quando eu não conseguia perceber a sua presença. Quando eu vou para Israel, e eu gosto muito, eu gosto de estar em dois desertos, no deserto da Judéia, porque ali eu me lembro de Davi, de tudo aquilo que Davi viveu no deserto da Judéia, e ele saiu do deserto para ser rei. Parece que as promessas nunca se cumpririam, parece que a injustiça era mais real do que a justiça de Deus. Afinal de contas, a perseguição de Saul foi implacável. Mas a presença de Deus era notável no deserto. No deserto, Davi não morreu de fome, não morreu de sede, não foi destruído pelos seus inimigos, ainda que não fosse confortável e nem agradável estar no deserto. Foi necessário para Davi entrar num nível de profundidade maior com Deus. Ele que já era um adorador, ele amadureceu no deserto. Agora, quando você pensa nos patriarcas, pensa um pouquinho, Abraão, Isaac, Jacó, e qual foi o treinamento deles? O treinamento deles foi o deserto, aí já é outro deserto. Ali no deserto de Berseba, no sul de Israel, parece que aquele deserto é um pouquinho mais árduo, porque no deserto da Judéia você ainda encontra oásis, mas ali no Negueb você é um deserto incrível, é difícil mesmo. E estes patriarcas, inclusive o nosso pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó foram treinados por Deus no deserto. Agora eu quero que você entenda em Deuteronômio capítulo 8, está escrito qual é o propósito de Deus ao permitir que a gente viva estes momentos. Ele disse em Deuteronômio 8, do versículo 1 em diante, ele disse, eu deixei vocês no deserto, mas não deixou de abandonar, ele deixou passar para provar o que vai no teu coração. Porque muitas pessoas amam a Deus enquanto tudo vai bem, enquanto tem bênçãos, mas quando chega a dificuldade, começa a murmurar, se afasta de Deus, fica de mal de Deus. Eu já fiquei, mas a gente não verbaliza isso. A gente fica ressentido, fala, não adianta orar, nada está mudando. Mas quando eu percebi que a minha atitude, ela era errada, porque ele estava presente, eu não estava sendo destruída, ainda que não fosse fácil aquilo que eu estava vivendo. Era simplesmente um treinamento, para que hoje eu chegasse aqui e dissesse para você, o deserto não nos destrói, o deserto nos faz amadurecer e nos faz ter experiências mais profundas com Deus. Você vai ter testemunho, você vai ter autoridade, você vai ter céus abertos sobre a sua vida. Eu quero ler com você o Salmo 78, porque o Salmo 78, ele fala sobre essa situação do deserto. E no Salmo 78, a partir do versículo 18, está escrito assim, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto,
falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Então, aqui eles pediram a comida que eles queriam, e Deus daria comida, mas a comida que eles precisavam. O maná era tudo o que eles precisavam. Ali no maná tinha as vitaminas, tinha a proteína, tinha todos os nutrientes que eles precisavam para atravessar o deserto. Mas eles queriam uma comida diferente. Por algumas vezes você pede aquilo que vai te fazer mal. Você já pensou se no deserto eles tivessem comida pesada? Eles não conseguiriam atravessar o deserto. Mas então às vezes você está pedindo algo que não é bom para você, algo que não vai fazer bem para você, e Deus fala: eu vou te dar o que você precisa. E ele diz ainda, mas só que eles reclamaram, criticaram, oraram, mas desafiando Deus. Será que Deus pode me dar uma mesa no deserto? Você acha que essa pergunta ficou no ar? Não. Deus responde. E Deus respondeu a esse povo: será que eu posso dar mesa no deserto? Olha o que está escrito no versículo 22. Porque eles não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Mas, mesmo assim, deu ordem às nuvens, abriu a porta dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade. Que incrível! Aqui está falando que aquela palavra que eles liberaram, o Senhor pode liberar uma mesa no deserto? E Deus, e essa palavra de crítica, de murmuração, Deus viu que eles não estavam crendo no poder de Deus. E aqui, como está escrito, não confiaram e não creram. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus, creia em Deus. Você conhece o Salmo 23? O Salmo 23 foi escrito por uma pessoa que estava no meio do deserto, Davi. E ele disse que o Senhor, ele dá sim uma mesa de banquete no meio do deserto, na frente dos teus inimigos. E eu não estou falando de inimigo de carne e osso, não. O teu inimigo que quer te destruir, Satanás que quer destruir a tua família, quer destruir a sua vida, ele vai ter que contemplar. Você que está confiando nessa manhã, você que está orando nessa manhã, ele vai ter que contemplar uma mesa no meio do deserto. O Senhor vai te dar paz, o Senhor vai te dar alegria, o Senhor pode aumentar a tua fé hoje, o Senhor pode te dar um banquete hoje, porque ele diz aqui, ó, ele deu ordem aos céus. Deus dá ordem a teu respeito. Ele deu ordem aos céus e a porta do céu se abriu e ele deu à vontade, fez chover sobre eles alimento e cereal do céu, o alimento dos anjos. Aquilo, você já deve ter me ouvido falar, aquilo que falta na terra, Deus envia dos céus para você. Está faltando justiça na terra? Deus envia a justiça do céu para você. Está faltando alegria aqui na terra? Deus envia a alegria dele, porque a alegria dele é a tua força. Está faltando força? Então ele te envia a força do céu, que é a força dele. Ele renova as tuas forças agora. Está faltando o que? A paz? Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Está faltando provisão? Ele dá ordem aos céus para que hoje as portas dos céus sejam abertas para você receber uma provisão sobrenatural. Mas você precisa quebrar esse ciclo de murmuração e não confiar em Deus. É isso que ele está falando. Eu quero te levar para outro nível. O mesmo nível que viveu Abraão, Isaac e Jacó. Eles prosperaram a despeito de terem vivido um tempo difícil. Parecia que era uma negação da minha promessa, mas foi só um tempo. E hoje, quando você lê sobre Abraão, Isaac e Jacó, você quase não lembra dos tempos difíceis em que eles viveram. Você lembra que Deus cumpriu a promessa para cada um desses três homens, inclusive, como eu já disse, Abraão sendo chamado o pai da fé. E que você hoje possa entrar nesse nível de fé e receber a tua mesa de banquete. Vamos orar neste momento, compartilha essa oração com um familiar ou um amigo e declara sobre a vida dele. Eu profetizo a mesa no meio do deserto para a sua vida. Vamos orar juntos, escreve o seu pedido aqui nos comentários para estarmos orando uns pelos outros.
porque a oração de concordância, a oração em unidade, essa é poderosíssima. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Senhor, o deserto não é um tempo fácil, é tempo de escassez, dificuldade, é tempo de canseira, e muitas vezes o que sobe aos lábios é a murmuração e a falta de confiança. Mas hoje, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, seja agora, Senhor, um outro nível, vamos para um outro nível. Senhor, da boca de cada um vai sair confiança e fé, sabendo que o Senhor é o Deus que está conosco no meio desse deserto. Alguns estão vivendo um deserto financeiro, outros um deserto familiar. Outros estão vivendo um deserto na doença que está enfrentando, ou, Senhor, também na dificuldade emocional que está enfrentando. Não importa o nome do deserto, importa o teu nome. O Senhor Deus, que é Jeová Jireh, o Deus que provê. O Senhor Deus, que é Jeová Shalom, que nos dá a paz. É o Senhor que nos dá a mesa de banquete. Senhor, que cada um possa viver a sua mesa de banquete no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, é muito bom estar aqui com você todos os dias, pela manhã e também à noite, porque às 18 horas sempre tem um tema novo para você se aprofundar na palavra de Deus. E esteja junto nessa caminhada, veja se você está inscrito no canal, acione o sininho e todas as notificações para ser avisado. Tem o grupo também do WhatsApp, que o link está aqui no comentário fixado. Além de tudo, você que ama a palavra, você pode conhecer muito mais de Deus na área de membros, onde tem muitos cursos, incluindo de restauração emocional, para te ajudar a sair deste caos em que você se encontra. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco no nosso vídeo de 18 horas. Em nome de Jesus.